Olá, amigos, uma boa noite a todos. Vamos chegando, vamos participando. Quem puder compartilhar nossa transmissão, nós agradecemos. Já vou dando aqui o boa noite ao pessoal que já está nos assistindo: a Luísa, a Dona Tereza, Elemari, o Antônio. Pessoal, vamos ajudando a gente, vamos compartilhando. Estamos com áudio ok. Então, quem puder aqui, lá pessoal do YouTube, já estamos ao vivo também. Então hoje vamos dar início a mais um bate-papo espírita. Eu e o Diego, nós estávamos aqui antes conversando, que a internet está um pouco instável, mas a princípio aqui tudo funcionando. Então hoje, sem mais delongas, eu já vou trazer aqui para o nosso bate-papo. Já vou adicionar, vou compartilhar a tela hoje com o nosso amigo Júlio Sena, lá de São Paulo. O cara tem canal no YouTube, Coaching Espírita, pessoal. Olha que chique, hein? Hoje nós estamos. Olha, esse mês Espírita Moacir Fernandes, nós estamos importantes. Já tivemos Orson, já tivemos aqui Renato Prieto e hoje Júlio Sena, do canal Coaching Espírita. Olha, eu já vou fazer o convite aqui, Júlio. Pessoal, vão lá no YouTube, depois que a gente encerrar o bate-papo aqui, se inscrevam no canal do Júlio. O canal é muito legal. Eu acompanho o canal já faz um tempo, antes mesmo de conhecer o Júlio. Nós iríamos nos conhecer pessoalmente aqui no nosso centro. Esse mês nós teríamos um evento voltado à Mocidade Espírita, mas pelas razões que todos já conhecemos, não teremos esse evento, mas teremos o Júlio aqui com a gente hoje. Pessoal, hoje eu já peço até desculpa que minha garganta tá doendo um pouco. Eu tive que gritar muito é campeão neste sábado. Então, se eu tô tomando água aqui, vocês, qualquer coisa aí, me perdoem. Também já vou fazer aqui, ó, um merchan, cara. Olha eu e o Júlio aqui, hoje nós estamos Olha de só. perispírito. Mas o Júlio também tem aí camisetas espíritas. O Júlio, o site é o Renova. Como que é? Isso, você falou. É renovacamisetas.com.br. Tô até com a minha canequinha aqui, que a gente tem também a caneca do Star Wars. Estilo Star Wars. Olha aí, pessoal, que bacana. Mais uma forma aí de divulgar a nossa doutrina. Mas, pessoal, para a gente dar início aqui aos nossos trabalhos da noite, eu vou convidar a todos para a nossa prece inicial. Então vamos lá, vamos fechar um pouco os nossos olhos, vamos serenar os nossos corações e vamos elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, agradecendo por mais dessa semana que se inicia, por mais essa nova oportunidade que estamos tendo de construirmos mais um pouco nessa nossa jornada evolutiva, pedindo sempre a espiritualidade maior ao nosso querido mestre, que nos ajude com nossa coragem, com nossa paciência e com nossa resignação, ferramentas tão necessárias para continuar lutando. Pedimos também que a espiritualidade esteja conosco nesse momento, nos intuindo sempre na melhor palavra. E que todos nós, hoje, que vamos ouvir aquilo que o amigo preparou para nós, possamos, de alguma maneira, tirar belas lições para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Por fim, agradecemos ao querido mestre que possamos sempre ser merecedores de oportunidades como essas. Que assim seja. Pessoal, hoje, como eu já disse, temos aqui Júlio Sena, nosso coaching espírita lá do canal Coaching Espírita. Ó, não se esqueçam de inscrever no canal. O Júlio, o trabalho dele é muito legal, os vídeos têm uma edição fantástica. E hoje, o assunto eu vou falar para vocês que é de extrema importância. Hoje o Júlio vai falar aí para a gente de inteligência emocional. Ô, Júlio, o meu emocional, cara, ele tem um leve problema. Porque ele tá ligado ao meu estômago, cara. Eu não sei. Cara, eu não sei o que acontece. Eu tô feliz, me dá fome. Eu tô triste, me dá fome. E eu tô normal, me dá fome também. Também, né? Então, assim, o meu emocional, eu não sei se isso é inteligência ou não. Mas, Júlio, Depende. Vamos cara, hoje eu. descobrir.
Vamos descobrir, cara. Hoje eu quero te ouvir e vou aqui fazendo o meu papel de atrapalhar de vez em quando. Cara, fica à vontade, se apresenta para o pessoal. Agradecer também aqui aos companheiros de casa que já estão aqui conosco, a Júlia, o João Lozano Neto, Netão, cara, né? Você vai ver, de vez em quando o Netão vai mandar umas frases aqui, porque dá. Boa. O Neto aqui, ele só tá esperando o momento certo para mandar uma frase para mim jogar aqui. Então, Júlio, é com você, meu amigo. Maravilha, Paulinho. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu estaria, até dei uma procurada aqui rapidinho na agenda, seria dia 29 de agosto, nosso evento aí em Duartina, mas se Deus quiser, estaremos em breve juntos, pessoalmente, presencialmente. Quero te agradecer aqui pelo espaço, dizer a todos que estão nos acompanhando, desejar aqui uma boa noite e dizer a todos que, como o Paulinho bem colocou, a gente teve aí o Orson, a gente teve o Renato, só o pessoal de alto escalão, e eu vim para dar uma equilibrada, para ver se a gente entra nos eixos. E o pessoal é muito bom mesmo, então é uma alegria estar por aqui. Ainda mais para falar desse tema, gente, que é a inteligência emocional, que é um tema que, assim, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, pelo menos lá nos Estados Unidos, está bombando, é um baita de um tema, tem relação com a nossa vida em vários aspectos, e hoje a gente vai falar sobre alguns deles, mas mais do que isso, é fazer a relação da inteligência emocional com o espiritismo. O que isso tem a ver com a nossa vida de espírito que somos, num planeta de provas e expiações, passando perrengue como a gente passa por aqui, estamos passando um big perrengue, né, que é essa pandemia. Então, como que a inteligência emocional pode nos ajudar na nossa evolução? Para isso, claro, a gente precisa conceituar. Então, o que é isso, Júlio, que você veio trazer? Inteligência emocional. Bom, lá pelos anos de 1995, 96, um pesquisador, psicólogo chamado Daniel Goleman, ele lançou um livro que ficou muito famoso no mundo inteiro, que é um livro chamado Inteligência Emocional, um livro de capa azul, best-seller, vendeu bastante ao redor do mundo, e foi ali que esse tema começou a ser cada vez mais explorado. Ele já estava sendo estudado antes pelo Peter Salovey, pelo... me fugiu agora o nome do outro pesquisador, mas veio o Daniel Goleman e levantou essa bola para o mundo e falou, gente, olha, isso aqui é importante, vamos olhar para esse negócio aqui, vamos olhar para as nossas emoções. Inteligência emocional, de uma maneira bem prática, bem didática, bem simples de entender, é a capacidade que nós temos e que nós podemos desenvolver de reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções e a dos outros também. Então você percebe e reconhece os seus sentimentos, as suas emoções e também reconhece isso nas outras pessoas, de forma que a gente consiga se motivar, então motivar a nós mesmos e regular as nossas emoções, mais até do que controlar. Esse é até um termo que o Daniel Goleman usa, que é o autocontrole que a gente pode ter das emoções, mas outros autores depois trouxeram uma proposta diferente, que é a proposta de regulação das emoções. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, provavelmente, Paulinho, não sei se você já assistiu, porque seu filho é pequenininho ainda, né? Pequenininho. Tem quantos anos? Ele tá com 11 meses. 11 meses, nem fez um aninho ainda, então provavelmente você não precisou assistir divertidamente com ele, né? Cara, outro dia eu ia assistir sozinho. Já vou deixar a dica, então, que vale a pena. Porque eu acredito, né? Esse negócio de que a Disney e a Pixar faz filme para criança é uma balela, tá? Isso é uma mentira, porque você vai no cinema, eu, como um fã de Disney e Pixar, fui assistir Toy Story 4. Mas você sai do cinema, as crianças todas felizes, sorridentes, e os pais em prantos, né? Eu chorei. Então, eu também. Impossível. Sair as crianças lá saltitante, pulando, e a gente em prantos, lá acabado. É quase uma sessão terapêutica em grupo ali, né? Cinematográfica. O Divertidamente é um filme da Disney e da Pixar, muito bom, que eu recomendo para todo mundo assistir,
que conta a história da Riley, que é uma menininha que tem as suas emoções sendo desenvolvidas. E aí mostra essa história dentro da cabeça dela, como que as emoções controlam as decisões que ela toma. No filme são apresentadas 5 emoções, mas eu vou trazer aqui 6. Um outro estudioso dessa área das emoções, que é o Paul Ekman, ele nos aponta, então, 4 emoções que são negativas, que são raiva, tristeza, medo e nojo. Uma emoção que é neutra, essa não aparece no filme, que é a surpresa, e uma emoção que é positiva, que é a alegria. Então nós temos aí 6 emoções básicas. O mix, a mistura dessas emoções, cria uma infinidade de outras emoções na nossa vida. Mas é importante a gente ter pelo menos essas 6. Medo, raiva, nojo, tristeza, surpresa e alegria, para o papo que a gente vai ter aqui hoje. Se a inteligência emocional é essa capacidade que a gente tem de perceber as nossas emoções, isso até o próprio Daniel Goleman traz como a capacidade e a habilidade de ter autoconsciência, a primeira coisa que a gente pode começar a fazer nas nossas vidas é perceber as nossas emoções. Paulinho deu um exemplo aqui da emoção ligada no estômago. Acontece também, a gente tem o que se chama de fome emocional, né? Putz, eu tô muito feliz, vou comemorar, vou comer um negócio. Tô triste, eu preciso comer um negócio. Isso acontece mesmo porque as nossas emoções, elas nos ajudam a tomar decisões. Só que o nosso cérebro, olha que loucura, né? O cérebro humano é simplesmente fantástico. A nossa emoção tem uma área do nosso cérebro que recebe o primeiro impulso. Então, quando você sente um medo, antes de você racionalizar sobre aquilo, você já tem uma reação, que ou é correr, né, e fugir, ou é atacar, se defender, ou paralisar. Muitas vezes a gente fica paralisado também. Então, essas emoções, a hora que ela vem, leva um tempo para a gente conseguir ter consciência dela. E é através dessa consciência que a gente pode ter das nossas emoções que a gente passa para o próximo passo, que é aprender a regular as emoções. Aí o pessoal está aqui assistindo essa live e fala, meu, o que esse cara veio lá de São Paulo falar de emoção pra gente numa live espírita? O que isso tem a ver com o espiritismo, Júlio? Bom, isso tem a ver com autoconhecimento. Talvez a gente já tenha ouvido falar de autoconhecimento por aí, né, Paulinho? Lá na 919, alguma coisa assim. Acho que por ali, mais ou menos tem, né? Essa que é uma questão que é fantástica, né? Eu gosto muito da pergunta. A resposta é ótima, todo mundo conhece, mas a pergunta é incrível. Qual é o meio prático? Olha o Kardec sendo certeiro, é ação, meio prático. Mais eficaz que o homem tem nesta vida, aí você fala, opa, não vou poder usar aquela piadinha de espírita quando aprendo sobre reencarnação, né? Deixa para a próxima. Então, qual é o meio prático que o homem tem nesta vida de se melhorar, ou seja, esse é o nosso objetivo, é se melhorar e resistir aos arrastamentos do mal. Porque Kardec sabia, claro, que a gente estava aqui no meio do perrengue, no mundo de provas e expiações, ainda a gente precisa aprender a resistir aos arrastamentos do mal. Só essa pergunta já é uma aula de vida, de objetivo da nossa encarnação. E aí a resposta que todo mundo conhece, um sábio da antiguidade te disse, conhece-te a ti mesmo. Ele estava falando de Sócrates, o pai da filosofia moderna, o cara que dividiu a filosofia no meio. A filosofia pré-socrática, pós-socrática, revolucionou através, né, de tudo que Platão escreveu e trouxe para a gente. Então, o autoconhecimento, ele é um processo que demanda consciência. O autoconhecimento é um processo que você precisa se olhar. Né? O que a gente tem ouvido muito falar, o olhar para dentro de si. Mas como que a gente faz isso, Júlio? Como é que de uma maneira prática a gente pode fazer isso? Através da inteligência emocional é uma das maneiras. Sabe por quê? Vou contar uma história aqui para vocês, Paulinho. Na verdade, é algo que aconteceu hoje comigo. Então eu já posso usar de exemplo. Provavelmente o pessoal que está acompanhando, se quiser compartilhar também, fique à vontade.
é quando a gente consegue reconhecer uma dessas emoções básicas, tá? Raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa e alegria. Se você que está aqui acompanhando consegue reconhecer algum momento desse, compartilhe aqui com a gente. Bom, eu tive um momento de raiva hoje, logo cedo, rapaz. Primeiro de medo, depois de raiva. Olha como a autoconsciência é interessante na nossa vida, né? Estava eu gosto de acordar cedo, tal. Então eu estava fazendo minhas coisas aqui, lendo um livro, logo cedo, não tinha começado a trabalhar ainda, quando às 7h55 da manhã, uma pessoa que trabalha comigo da minha equipe me liga. Sabe aquela pessoa que nunca te liga? Que se precisar resolver alguma coisa, mesmo aquelas coisas que são relativamente urgentes, ela vai mandar uma mensagem, porque eu até avisei, a partir de umas 7h30 eu já estou disponível se você precisar, porque é o horário que ela começa a trabalhar. Mas ela me ligou, rapaz. Bom, a primeira coisa é medo. Aconteceu alguma coisa. Deu ruim, é uma urgência urgentíssima, e aí você já tem aquele contato com a emoção muito forte. Beleza, atendi, né? Mas dei aquela regulada, respirei fundo, atendi, não, tá acontecendo tal problema, como que a gente pode resolver e tal? Eu falei, não, beleza, ó, tô entrando aqui, vamos resolver assim, assado, não sei o quê. Putz, não deu certo. Cara, a gente ficou das 8 da manhã até 10h30, quase 11 horas da manhã, para tentar resolver esse problema e não dava certo. E aí um monte de coisa que a gente tentou não dava certo, e a gente falava com uma pessoa, não mandava resposta. E isso foi me gerando uma emoção da raiva. Eu comecei a perceber. E pelo processo da inteligência emocional, comecei a ter consciência disso. Por quê? Porque é muito comum que quando a gente sente essa raiva, qualquer pessoa que passa na sua frente, a pessoa não tem nada a ver com o que aconteceu. Você vai soltar os cachorros nela. Você vai dar um jeito de pegar aquela raiva, e falar, e xingar, e ser rude. Então, eu comecei a perceber isso com mensagem de WhatsApp, que, rapaz, é um perigo. Quando a raiva sobe... eu vou já deixar uma dica logo nesse começo aqui de papo com todos. Quando sobe a raiva, se afasta de teclado. Se afasta dos teclados. Teclado de celular, teclado de computador, tudo isso. Porque naquela hora a gente vai e solta tudo mesmo. Aqui o Neto falou, né, da emoção, né? Netão, cara, eu falei. Muito bom. Ele falou que é uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, a mente e o corpo. Perfeito, né? Perfeita a sua frase. Envolve tudo. Começa aqui, mas vem para o corpo. Você já começa a ficar meio agitado. E isso aconteceu comigo. Eu me percebi agitado. E aí, umas 2 respostas que eu mandei, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mandei a resposta um pouco meio atravessada para a pessoa. Com a percepção, com a autoconsciência, falei, opa, eu vou precisar usar a técnica mais rápida, eficaz e barata e poderosa e fácil também de controlar as nossas emoções. Então, se você está aí vivenciando umas dessas emoções em exagero, em extremo, que é a raiva, a tristeza, o medo, o nojo também, principalmente essas negativas, tem uma coisa que a gente pode fazer: respirar. Parece uma besteira. Você fala, não, mas só isso? Simples assim? Sim, respirar. Quando a gente respira fundo, você vai começando a tomar consciência do que você está sentindo. E esse é um processo profundo de autoconhecimento. Sabe por quê? Agora eu vou pular do Livro dos Espíritos, 919, para outro livro da codificação, o terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo. A gente entra ali, tá estudando e tal, o Evangelho chega aonde? Capítulo 17. Rapaz, é o capítulo que dá taquicardia. Fala a verdade. Você lê lá, Paulinho, as características do homem de bem. Dá até uma tristeza, né? Você começa a ler e vai diminuindo assim na cadeira, né? Tem uma hora que você já tá lá embaixo. Debaixo da mesa já. Dá embaixo da mesa já, porque você fala, rapaz, não sobrou nada para mim, né? A lista é imensa,
de características incríveis, né? É um espírito evoluidíssimo. E aí, eles ainda terminam esse item com uma coisa nada motivadora, que é assim, ó, a gente só colocou uma parte aqui, tá? A gente não colocou tudo, não. Se preocupa com isso aqui. Se conseguir isso aqui, já tá legal, acho que vocês vão continuar bem, no caminho certo. E aí vem, claro, didaticamente, Kardec era incrível com isso. Item 4 do capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho, que é o verdadeiro espírita. Você fala, opa, peraí, vamos ver se eu tô na fita aqui, se eu tô no grupo também. E aí a gente encontra aquela frase, eu tenho brincado com isso, eu falo que é frase de caminhão espírita. Se tivesse um caminhão espírita, ia ter essa frase naquela parte de baixo, assim, atrás do caminhão, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências ou más inclinações. Ah, pô, legal. Transformação moral. Transformação moral, mudança de comportamento. Você vai desenvolver o seu senso moral aqui na Terra. 2, esforço que emprega em domar as más tendências. Mas se eu tenho que me esforçar para domar minhas más tendências, e quando eu não sei quais são as minhas más tendências? Aí eu preciso ter consciência. Preciso desenvolver a minha autoconsciência. E pode ter certeza que muitas das nossas más tendências, elas têm a ver com as nossas emoções mais básicas. Por exemplo, o medo pode nos gerar, em algumas pessoas, pode retrair a pessoa, ela ser uma pessoa que é antissocial, mas também o medo pode fazer a pessoa se expor ainda mais. Do tipo, ela tem medo de que as pessoas não gostem dela, então ela vai se expor e vai exacerbar o seu orgulho, a sua vaidade. Por quê? Não é porque ela gosta, porque aquilo é positivo, mas porque ela está com medo. A raiva, mesma coisa, que pode gerar em nós a impaciência, a intolerância, os muitos preconceitos que a gente vê acontecendo cada vez mais, infelizmente. Então, essas emoções básicas, elas vão trazendo para nós uma clareza maior de quais são as nossas más tendências. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, quando você começa a perceber, ainda que a gente não resolva aquilo de um dia para o outro, até porque nem dá, a natureza não dá saltos, mas a gente começa a se perceber, e esse já é um passo na nossa evolução. A nossa vida aqui é cíclica, né? A gente vive várias situações muito parecidas, só que às vezes a gente toma a mesma atitude e ela continua se repetindo até que a gente muda a atitude. O Albert Einstein, um grande físico que esteve entre nós aqui na Terra, ele dizia que é uma insanidade você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É uma insanidade. Então você está passando por uma situação em que você age com, por exemplo, a impaciência e ela te traz resultados negativos, você vai viver essa situação de novo. Pode ser em um outro momento, pode ser a mesma situação. E aí você vai poder ter a escolha, consciência. Opa, olha a minha impaciência chegando aqui. E aí você toma outra atitude para lidar com aquela questão. O Neto mandou aqui mais uma mensagem lá. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. É poeta o Neto, hein? O rapaz é filósofo aqui. Hoje ele tá inspirado, cara. Tá Então tá. inspirado, Neto. Obrigado pelas suas mensagens muito boas. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. Sabe que isso que o Neto falou tem bastante a ver com uma questão de saúde mental que tem atingido muitas pessoas, principalmente nesse período que a gente está vivendo, e que a inteligência emocional e a proposta de transformação que o Espiritismo nos traz pode ajudar, que é a ansiedade. A ansiedade é esse horror imaginado do Neto. Não aconteceu nada. Nada. Você está aqui assistindo a live com a gente, mas a sua cabeça está lá na frente pensando no que pode dar de errado com uma coisa que ainda nem chegou. A gente poderia ter tido essa ansiedade, né, Paulinho? Porque dia 29 de agosto estaríamos em Duartina, no evento aí, junto com a galera. Se não tivesse nada de pandemia e tudo mais, hoje
poderia vir essa ansiedade em mim, do tipo, será que vai dar certo? Como será que vai ser? Por qual estrada que eu vou? E aí, que horas que eu vou sair? E a gente já vai se preocupando com as coisas antes que elas aconteçam. E o lance é que a gente pode se preparar, de certa forma, para aquilo que vai acontecer, mas sem ficar preso nesse futuro, que muitas vezes é esse horror imaginado que o Neto comentou, e que mais toma do nosso tempo e do nosso foco do que nos prepara para aquilo. Falando sobre isso, até para a gente iniciar aqui um bate-papo, até para a galera também participar e trazer para a gente aí perguntas, enfim. O Neto pegou do Shakespeare, muito bom. Aí foi numa fonte incrível, né, Neto? Muito boa essa frase. Então, tem uma coisa que é importante dizer aqui. Legal, falamos das emoções, 6 emoções básicas. Falei do que é inteligência emocional, essa capacidade que a gente tem de perceber as nossas emoções, as emoções do outro, e de regular essas emoções, de gerenciar os nossos relacionamentos. Isso tem um link com o autoconhecimento, com a transformação moral, com o esforço de domar as nossas más tendências. Só que tem um ponto aqui que tem prejudicado todo mundo, ou boa parte, a maior parte das pessoas encarnadas no planeta Terra hoje. Para você ter autoconsciência das suas emoções, para você desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa ter atenção com isso. Só que hoje nós temos a nossa atenção roubada pelo excesso de informações. Infelizmente, ou felizmente por um lado, né, a tecnologia ela tem proporcionado que, mais do que meros leitores passivos dos conteúdos, a gente possa criar. Então, neste momento, estamos criando um conteúdo que vai ficar registrado aqui no Facebook, no canal do YouTube também do Centro. Estamos criando conteúdos, estamos gerando informações. A quantidade, para vocês terem uma ideia, de conteúdo, de informações novas geradas em um dia é a mesma quantidade que uma pessoa há 100 anos atrás consumia em toda a sua vida. Olha isso. Uma pessoa há 100 anos atrás, lá para 1920 mais ou menos, toda a sua vida ali de 70, 80 anos, a quantidade de informações que ela consumia é o que hoje a gente cria em um dia, um único dia. Esse excesso de informações acaba consumindo a nossa atenção. Eu não estou falando aqui só de notícia, só de telejornal, de revistas, de sites e tudo mais. Todo tipo de informação. São informações que chegam pelo WhatsApp, e-mail, são as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, mais as notícias também, mais o que a gente assiste na TV, mais as propagandas, mais as ligações das pessoas, as mensagens, os áudios, aí tem podcast, tem canal de YouTube, tem post. Tudo isso gera um acúmulo, um excesso de informação e vai tirando a nossa atenção de nós mesmos. Então, para que a gente possa ter mais espaço para dar atenção às nossas emoções, vale muito a pena a gente dar uma olhada aí no excesso de informações e de distrações ao nosso redor para conseguir diminuir isso e dar mais atenção para aquilo que verdadeiramente importa, que é olhar para você, se perceber como um ser humano que está em processo de evolução, um espírito que está progredindo sempre e que precisa se entender nesse processo contínuo de evolução. Se a gente só viver na filosofia do Zeca Pagodinho, que é o deixa a vida me levar, as coisas não vão dar tão certo assim, porque a gente não vai progredir. E como está lá no Livro dos Espíritos, ninguém tem o poder de barrar a lei do progresso. Você pode até dar uma segurada ali, mas tem uma hora que vai vir um empurrão nas suas costas, vai ter que evoluir de algum jeito. Então, que seja uma evolução consciente, melhor do que a gente ficar largado no mundo, tentando entender o que eu faço agora, sem se preocupar tanto com quem nós somos, o que a gente pode transformar. Então, inteligência emocional, espiritismo, tem tudo a ver com a evolução de todos nós como espíritos. Faz sentido isso, Paulinho?
Faz muito sentido, cara. E olha que legal os pontos que o Júlio fez. A questão da emoção, nós somos seres emocionais, né? Nós emitimos emoção a todo momento e nós reagimos com emoção. E olha, e é muito importante isso que você falou, a questão do bombardeio de tudo, que muitas vezes a gente não consegue ter foco no que é importante. Às vezes a gente começa a fazer um negócio, daqui a pouco tem outra coisa chamando aqui, outra coisa chamando aqui, e aí quando a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, assim, Exatamente. é muito o ponto que a questão 919 ela é fantástica. Primeiro é o autoconhecimento, porque nós sabemos, todos nós sabemos que temos muitas coisas que precisam, vamos dizer assim, de mudança. Mas para isso a gente precisa definir o que de fato precisa. É igual, Exato. a gente fala muito de reforma íntima, né? Mas quando a gente vai fazer uma reforma no lar, alguma coisa, a gente não chega a falar, não, sai pintando aí, não. Nós vamos investigar, aprofundar o que precisa de fato ser reformado, se é uma questão estrutural, se é o telhado. Às vezes eu coloco um telhado lindo, mas o alicerce tá horrível. Então, assim, o autoconhecimento é extremamente importante, está extremamente ligado à inteligência emocional, que é o assunto do momento, que todos nós buscamos esse equilíbrio, que de fato para a nossa vida o equilíbrio, vamos dizer assim, hoje é algo fantástico, que a gente precisa, a gente quer uma vida tranquila, e para uma vida tranquila, vamos dizer assim, tem que ter equilíbrio, nada Sim. aos excessos. Então, o assunto está totalmente ligado à doutrina espírita. Então, às vezes a gente fala, não, o que esse cara vai falar aí hoje? Inteligência emocional. Não, cara, é a doutrina, porque a doutrina trata da nossa evolução. Sim, total. E é o Netão aí, ó. Ah, boa, ele mandou ali, ó, inteligência emocional. Primeiro, alimentar nossa coragem. Segundo, esquecer nossos medos. Terceiro, derrubar muros. Quarto, construir pontes. Legal, Neto. O que você trouxe aqui, Neto, interessante, a gente pode comentar um pouco sobre isso. Alimentar nossa coragem, a palavra coragem, a essência dela, né, o core, é o que vem do coração. É como você age com o coração, através da sua emoção também, né? A gente pode fazer essa associação. Os nossos medos, nem sempre a gente vai conseguir esquecer. Na verdade, a coragem nos ajuda a enfrentar os nossos medos. Coragem a agir, mesmo sabendo que existe o medo. O medo é importante, porque se a gente não tivesse medo, a gente ia acabar fazendo um monte de besteira na vida, não ia preservar o nosso corpo físico, né, a nossa estrutura. Então, essa coragem que a gente tem é quando a gente busca as informações necessárias e assim pode enfrentar esse medo, superar cada vez mais essas dificuldades que são naturais, todo mundo tem. Os muros que a gente derruba, isso aqui é muito interessante, essa metáfora, né, de derrubar muro, construir pontes. Para que a gente possa construir pontes, é preciso que a gente aprenda a construir. E você só consegue construir ponte que te conecta a outra pessoa quando você tem autoconsciência de quais são as emoções que estão rondando aqui. E aí você passa também a ter consciência e reconhecer no outro. Você sabe que o Daniel Goleman, né, esse estudioso da inteligência emocional, ele fala sobre isso de uma maneira muito interessante. Então a gente tem, imagina um quadrante, né? Você tem, de um lado, percepção, então aqui numa linha percepção, na linha de baixo, regulação. Aqui, do lado da percepção, você tem de si, e na sequência do outro, depois você tem a regulação de si e do outro. Olha só que interessante como ele demonstra isso. Quando você percebe as suas emoções, isso é autoconsciência. Quando você percebe as emoções do outro, isso é consciência social. Tem tudo a ver com a lei de sociedade do Livro dos Espíritos. A gente não evolui sozinho, só se evolui em sociedade. Quando você aprende a regular e começa a desenvolver essa regulação das suas emoções, você tem a autorregulação. Agora, quando você aprende a regular as suas emoções e também a regular
de certa forma, as emoções dos outros e a relação que você tem com as outras pessoas, você tem o que ele chama de gestão dos relacionamentos. Isso é construir pontes. Um outro tema também que é muito abordado nisso, né, Paulinho? A fala da empatia. E é interessante a gente entender a empatia, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, empatia é só me colocar no lugar do outro e tá tudo certo. Eu sei, putz, a pessoa tá passando uma situação difícil, né? Que pena, que triste. Tem uma empatia que é cognitiva, é aquela empatia que ela é só racional. Ela tá ali no nosso cérebro, você fala, não, beleza, eu entendo que a situação daquela pessoa é ruim. Realmente, eu consigo perceber isso. Eu percebo a emoção daquela pessoa. Ela tá com raiva, ela tá com medo, ela tá triste, ela tá com nojo, enfim. Percebi. Cognitivo, razão. Tem uma empatia que é emocional. Eu não só percebo a emoção do outro, como eu me coloco no lugar do outro. Então é quase como se eu conseguisse sentir aquela emoção em mim também. Então você tem empatia cognitiva, cabeça emocional de sentir. Mas a verdadeira empatia, aquela caridade que a gente encontra, a caridade moral que a gente pode ter com as pessoas, que é desinteressada de retorno, é a caridade que a gente faz por amor ao próximo mesmo, é o que o Daniel Goleman chama de preocupação empática. Olha só isso. Preocupação empática é quando, além de reconhecer as emoções do outro, além de me imaginar, me colocar naquele contexto do outro, eu me coloco à disposição do outro para ajudar. É quando você sabe que um amigo seu passou por uma situação difícil, uma amiga, seja a perda de um ente querido, uma separação, enfim, uma perda de emprego também, e você vai lá, conversa, se coloca à disposição para ouvir. Ouvir é uma das melhores maneiras de exercitar essa preocupação empática e dizer, ó, eu estou por aqui, se você precisar, pode me procurar, eu estou à sua disposição, tem algo que eu possa fazer para te ajudar. Então é uma verdadeira preocupação, é uma sincera preocupação com a pessoa e que de alguma forma você possa auxiliar. Não da maneira como você quer fazer, mas da maneira como a pessoa precisa. Tem tudo a ver com construir pontes que o Neto mandou pra gente. Ó, Neto. É que o Netão, ele tem uma loja de material de construção, então hoje ele derruba muro, constrói pontes. Então já é a área dele mesmo. Ele é engenheiro, tá com graça hoje. Brincadeira, Netão. Mas, ô Júlio, um ponto que eu acho interessante quando a gente fala da questão da inteligência emocional, obviamente que tudo que nós falamos aqui é aplicável à nossa vida prática, mas o que a gente percebe muito hoje é que, assim, todos nós sempre estamos na luta por algo melhor. Eu vejo muito pessoas que dedicam alguma coisa, a pessoa tem um sonho de um concurso público, daquela prova, de alcançar alguma coisa que depende do esforço dela, e que ela faz todo o esforço, ela estuda, ela investe, ela angaria o conhecimento necessário, mas na hora alguma coisa atrapalha ela. Eu já vi vários pessoas assim que, poxa, desde a faculdade, pô, esse cara aqui, ele tem todas as condições, é inteligente do ponto de vista, assim, quanto ao conteúdo, mas chega no meio da caminhada, desiste por algum motivo. Vamos dizer assim, aí faltou a inteligência emocional, porque de fato não houve algum equilíbrio, né? Sim, essa pergunta é muito boa, Paulinho, porque o próprio Daniel Goleman, ele trabalha isso no livro, ele traz uma pesquisa, uma ampla pesquisa que foi feita com várias pessoas, eles acompanharam por muitos anos essas pessoas, desde quando elas eram crianças até assim, quase o fim da vida, para entender quem tinha conseguido obter sucesso na vida e quem não tinha. A princípio, a ideia era de que aquelas pessoas que tinham QI, ou seja, o quociente de inteligência, que já é usado, estudado há mais de 100 anos, seriam as pessoas de maior sucesso. Inclusive, um outro estudioso dessa área, que é o Howard Gardner, que ele fala das múltiplas inteligências, ele trata muito da inteligência mesmo de intelecto racional, muitas vezes. Então, é sempre algo voltado para essa parte cognitiva racional.
Ele defendeu por muito tempo, fez esse estudo, e aí o Goleman participou desse estudo, ele traz no livro essa resposta. Olha que interessante. Uma porcentagem, se não me falha a memória agora, de 7% daquelas pessoas que tinham menor QI, ou seja, menor quociente de inteligência, foram pessoas que por 10 anos ou mais não conseguiram emprego. Elas não tinham trabalho, elas não conseguiam um emprego, não tinham sucesso na vida, não deu certo. Só que, entre as pessoas mais inteligentes, com os QIs mais elevados, o mesmo número de 7% também não conseguiu. Você consegue imaginar uma pessoa super inteligente, gabaritada, com faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que quer que seja, passou 10 anos ou até mais sem conseguir emprego, não teve sucesso na vida. E aí eles foram investigar o que está acontecendo. E foi dali que surgiram as primeiras pesquisas apontando que a inteligência emocional era muito importante nesse processo. Mesmo pessoas que não tinham QI tão elevado conseguiram sucesso, conseguiram ter uma carreira estável, uma carreira produtiva, próspera, porque desenvolveram habilidades socioemocionais, habilidades de relação com as pessoas. E essa pergunta é muito boa, Paulinho, porque todo ano o Fórum Econômico Mundial reúne os principais CEOs, diretores, políticos, presidentes e por aí vai, também líderes religiosos, né, lideranças de todas as áreas do mundo, para discutir uma série de assuntos em relação à economia mundial. Uma atividade que eles têm todos os anos lá em Davos, na Suíça, é a seguinte: eles elencam quais são as 10 habilidades do profissional daquele ano. Então, no início do ano, ali por volta de janeiro, reúne a galera e fala, ó, 2020, essas são as habilidades que os profissionais, que as grandes empresas do mundo inteiro estão procurando. E fazem também algumas projeções para o futuro. Então, fizeram de 2010 para 2020, agora de 2020 para 2030. A inteligência emocional é uma dessas habilidades, está entre as 10, já esteve em terceiro lugar, depois quarto, agora está ali em sexto, quinto, então ela sobe e desce um pouco nesse ranking, mas está entre as 10. Só que outras habilidades estão surgindo ali que elas têm tudo a ver com o que é chamado de soft skill, que seriam como habilidades suaves, sutis, que é basicamente habilidade de relacionamento. Então, além da inteligência emocional, e olha como isso tem uma relação direta com os princípios e os conceitos do espiritismo, que fala de não fazer ao próximo o que você não gostaria que te fizesse, de que a gente tem que evoluir em sociedade, só há evolução em sociedade, de que é servindo que a gente vai aprender, né? O Jesus traz isso, aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o que mais serve. E isso é maravilhoso, porque a gente vê isso na liderança servidora, que hoje tem se falado bastante também. Dentro dessas habilidades do Fórum Econômico Mundial, entre elas tem uma que é justamente essa de você servir aos outros, é a capacidade de servir, a capacidade que você tem de mediar conversas, ou seja, de se relacionar bem com as pessoas, isso também está lá. O trabalho em equipe também é uma das habilidades que a gente encontra ali, como que você consegue trabalhar de uma maneira coordenada, né, a coordenação com os outros. Então a gente tem percebido, Paulinho, que não só a inteligência emocional, mas tudo aquilo que diz respeito às nossas habilidades socioemocionais de relação com as pessoas, não só é importante para a nossa evolução como espírito, como é o que está sendo exigido e buscado pelas empresas. Aí eu até falo com o pessoal, principalmente com mocidade, né? Quando eu me junto lá com os jovens, a gente vai falar disso, eu falo, gente, quer garantir emprego nos próximos anos? Vai estudar inteligência emocional, vai aprender a se relacionar com as pessoas, vai aprender a trabalhar em equipe, porque isso vai garantir nosso emprego daqui para frente. Vamos dizer assim, isso é o que o mundo busca, né? É que assim, nós estamos. O estudo do Júlio, obviamente, não. Ele tem todo o viés espírita, mas
o escritor do livro não é espírita. Exatamente. Mas olha que interessante, trazendo isso para o nosso meio. Se nós analisarmos, vamos dizer assim, os líderes espirituais, ou vamos dizer assim, os representantes máximos das religiões, vamos pegar o Chico. O Chico é equilibrado emocionalmente. Uma capacidade de relacionamento. Obviamente, nós estamos falando de um espírito muito mais evoluído. Mas vejam, são características que ele apresentava. Mas a preocupação, acho que minha e da galera aqui, é que, e nós, e nós, o que nós faz? Gente faz, essa pergunta é ótima, a gente faz o mesmo processo que o Chico passou, que Jesus passou, que a Madre Teresa de Calcutá passou, o Gandhi passaram, que é, peraí, deixa eu perceber, será que isso aqui que eu tô fazendo é legal? Não é, porque eu tive um feedback aqui, um resultado, uma consequência negativa. Então você tem autoconsciência, aí você pensa assim, então eu deveria fazer como? Eu deveria fazer daquele jeito. Mas dá uma preguiça, rapaz. Dá uma preguiça fazer, mas já sempre foi assim. Vamos continuar desse jeito aí que tá tudo certo. Eles não tiveram esse pensamento, eles tiveram um pensamento de vou tomar melhores decisões porque isso vai me fazer bem. E isso vai me trazer, até como o Neto falou aqui, o que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Exatamente. O que você tem, que você conquista, qualquer um pode ter e conquistar, mas o que você realmente é, aquilo que você desenvolve em você como pessoa, como essência, isso vai perdurar. É aquela história que a gente fala, né, Paulinho? Quando a gente desencarnar, vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo as nossas coisas aqui, as conquistas materiais que a gente teve, carro, casa, empresa, tudo isso vai ficar por aqui. O que não quer dizer que a gente tem que largar tudo de uma vez. A gente pode usar isso ao nosso favor e ao favor da sociedade. Mas o que a gente leva nessa mala? É o que a gente aprendeu. É o aprimoramento que a gente teve, o desenvolvimento de novas faculdades. São novos hábitos, novos e melhores hábitos que a gente leva. Por quê? Porque a evolução é contínua e porque daqui a algum tempo, embora isso pareça algo muito distante, nós é que seremos Chico Xavier numa encarnação, nós é que seremos em algum momento Jesus numa encarnação, porque é um processo constante. Isso que a Ana Paula falou é maravilhoso, né? Todo mundo quer mudança. Todo mundo quer regeneração, gente. A regeneração eu quero. Nossa, eu tô maluco para chegar na regeneração, para não ter esse tanto de perrengue. Mas será que a gente vai querer mudar? Será que a gente vai querer se colocar à disposição da regeneração? Eu costumo dizer que a gente não vai morar na regeneração. Então você que está acompanhando aqui, infelizmente, eu já entreguei isso. Né? Tive que dar aqui essa notícia, depois vocês reclamem, com o Paulinho que me convidou. Não vamos morar na regeneração, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos construir a regeneração. Se a gente fizer isso bem, e se fizer isso dentro, talvez na próxima a gente volte como filho dos nossos filhos ou neto dos nossos netos, já num planeta um pouco mais regenerado. Aqui o Neto falou, né, que a chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação, é isso. A gente tem que se preparar para conseguir atingir esses níveis de evolução. Mas, Júlio, só para a gente, vamos ter que assim, a nossa função na casa, a gente tem que dar otimismo para a turma aí. Boa. Pessoal, olha a mensagem do Júlio. Obviamente que o vídeo aqui fica salvo. Quem quiser assistir novamente o livro, depois o Júlio repete o livro aí para quem quiser ler também, beber diretamente na fonte. Mas, pessoal, a mensagem é que é possível. O primeiro passo é a gente se conhecer, não é? Porque a gente precisa entender como nós somos. É a gente focar mais em nós, não esquecer do mundo, porque o mundo depende de nós também, porque nós temos, todos nós aqui, uma parte de contribuir na criação, nós temos a caridade como um objetivo nosso, mas que é possível sim nós adquirirmos a inteligência emocional. É o autoconhecimento, é buscar o equilíbrio,
Até porque o mundo de regeneração é um mundo de espíritos mais equilibrados, não é? Então, assim, Exatamente. o que o Júlio falou, para deixar a mensagem para todos nós, é possível para todos. Ah, mas eu já tô com 80 anos, eu já tô assim e não vou mudar. Gente, nós somos espíritos eternos, a matéria fica, mas o espírito segue. E o momento de começar é sempre o agora, é o melhor momento da nossa vida. Esse momento agora, com certeza, é o melhor momento nosso. Daqui uma hora será o nosso melhor momento. Então, não existe para depois. Vamos viver o agora, que é o importante. Porque se a gente ficar preso lá no futuro, óbvio, preciso sim me preocupar com o futuro, mas não posso assim viver em função dele e me tornar extremamente ansioso, igual nós estávamos falando. Eu também Exatamente. não posso ficar preso ao passado, me cobrando daquilo que eu deixei de fazer ou daquilo que eu fiz, porque nós ficamos depressivos. Nós precisamos aí buscar o equilíbrio, mas acho que o passo, né, Júlio, é o autoconhecimento. E é interessante que hoje os best-sellers, o próprio Haroldo tem ido para essa área do autoconhecimento, de tão importante que é. E aí vem a inteligência emocional para mostrar para nós que precisamos trazer o equilíbrio. Não sei se eu falei Exatamente. besteira aí, você que é o Não, foi expert aqui ótimo. hoje. Falou muito bem, Paulinho. Você trouxe aspectos muito importantes mesmo. E uma coisa que eu até queria deixar aqui também como uma mensagem para todos que estão nos acompanhando aqui, é uma analogia que eu faço. Na verdade, eu vou dar um spoiler aqui da vida de todo mundo. E vocês reclamam mais uma vez aqui com o Paulinho, que me convidou, faz parte. Mas já que eu tô aqui, eu vou falar. Vou contar para vocês qual que é o final da vida de vocês. Talvez ninguém saiba aqui. Qual que é o final da sua vida como espírito? Se você souber, você pode mandar aqui pra gente nos comentários. Mas eu vou contar. Bom, antes de falar sobre isso, vou retomar a uma obra de arte que é das mais famosas que existem no mundo, que é o Davi. É uma escultura do Davi, do Michelangelo, escultura gigantesca, proporções incríveis, detalhamento, tudo mais. Quando o Michelangelo foi convidado para esculpir essa obra, ele tinha 26 anos. É um jovenzinho, você imagina, né? Um jovem de 26 anos esculpir um negócio daquele. Eu acho que eu não consigo fazer nem uma massinha com argila, imagina aquela escultura. Mas ele era, enfim, um grande gênio das artes. Foi chamado, e aí beleza, foi contratado, ficou olhando ali para aquela grande pedra, né, de mármore, e olhou, e olhou, e olhou. A galera já estava ficando meio preocupada, né? Como assim, cara? Você precisa fazer alguma coisa aqui. A gente está te pagando, né? A sua hora aqui não é barata, o que você está fazendo? E aí vem um dos grandes ensinamentos que o Michelangelo deixou para a humanidade. Quando ele diz assim, e ele usou isso muito nas obras dele, olhando para aquele mármore, ele disse: o Davi já está ali. Ele já existe. O que eu estou fazendo é olhar os excessos que eu vou ter que tirar para que ele surja. E na nossa vida, e agora vem o spoiler, né? Da sua vida. Vou contar o final dela, como que acaba. Bom, o spoiler é que no final dessa história da sua vida, você será, inevitavelmente, um espírito de luz. Será. O que a gente precisa fazer para chegar até lá? Olhar para os excessos que existem em nós, os excessos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de impaciência, de intolerância, de raiva, de medo também, e começar a tirar esses excessos, eliminar esses excessos. E aí sim, nós seremos as esculturas divinas. Somos hoje um bloco de mármore bruto que precisa ser lapidado através de novos hábitos, que o processo de autoconhecimento ajuda, para que um dia, e esse dia certamente chegará, nós sejamos também essas esculturas divinas tão belas como foi Jesus e continua sendo, e tantos outros espíritos. Então, o foco que a gente pode ter daqui para frente é o de se olhar, procurar onde estão esses excessos, lapidar, e aí sim seguir a nossa caminhada evolutiva.
Quem vai dormir com essa agora, hein? Essa aqui é pesada. Essa, ó, gente, eu acho que ninguém devia mais dormir essa noite ficar pensando nisso aí que o Júlio Só falou. refletindo, né? Eu acho que a essência da doutrina justamente é essa. É lapidar até nós alcançarmos esse espírito perfeito. E ter certeza, pessoal, que isso vai acontecer. Eu acho que esse é o mais essencial. Muitas vezes, quando bate o desânimo em nossas vidas, se a gente lembrar isso que o Júlio falou, de que existe a essência divina dentro de nós, que nós sim somos imperfeitos, somos, mas estamos aqui justamente para ir lapidando esse espírito de luz. Às vezes a gente olha para nós e a gente fala, poxa, mas ainda tem tantas camadas, mas fiquem tranquilos que nós conseguimos, nós vamos conseguir. É Sem dúvida, vamos conseguir. a doutrina vem mostrar isso para nós. E olha que bacana, a gente não pode nem reclamar, Júlio. Hoje tem manual de instrução, cara. Pois é, rapaz. Você pega ali um Cara, Evangelho, um livro dos Espíritos, está tudo escrito. o mestre já tinha falado, aí vem esse tal de Kardec, esse cara que a gente tá fazendo propaganda em camiseta aí, vem codificar, facilitar demais pra gente. Pessoal, olha que mensagem. Eu acho que quem puder depois reassistir, vale a pena, porque o Júlio sintetizou de uma forma muito fantástica. Júlio, você tem suas considerações? Você quer dar mais algum Hadouken na turma aí para eles não dormirem? O Tem mais... Hadouken é boa, né? Paulinho, eu quero primeiro te agradecer pelo espaço aqui e parabenizar pela continuidade do trabalho do centro. É muito importante isso, né? Tantas pessoas que são atingidas por esse trabalho. Eu tenho certeza que a internet vem trazer para todos nós essa possibilidade, a tecnologia. Claro que a gente está com saudade daquele abraço, todo mundo junto, mas se Deus quiser, em breve faremos isso. Então, obrigado pela oportunidade. E uma frase que eu tenho usado bastante no trabalho, com os amigos, e que eu gosto de também finalizar as participações em lives, palestras e tudo mais, é a seguinte: vamos em frente. E por que esse vamos em frente? Porque a gente acabou ficando muito preso ao que estava no passado. Então, quando veio a pandemia, a gente queria voltar a viver num mundo sem pandemia, pré-pandemia, que era aquele mundo que você podia sair, podia fazer tudo o que você estava fazendo tranquilamente, vai para o carnaval, vai para o Réveillon, faz as festas, junta com a galera e tudo mais. E aí veio essa nova situação. E muitas pessoas se pegaram tristes, olha as emoções aqui, com medo, ou muitas até com raiva também, porque queriam voltar a viver naquele mundo que já não existe mais. O foco aqui é: vamos em frente, meus amigos, minhas amigas. Vamos olhar para frente, sabe por quê? Porque ali na frente tem um mundo tão incrível, tão sensacional chegando, que a gente não faz nem ideia. Só que a gente vai promover a construção desse mundo. A gente vai contribuir para ele. Se a gente olhar para frente, tiver essa fé no futuro que a doutrina espírita vem nos trazer e a ação no presente, no agora, como o Paulinho bem falou. Então, como aqui o meu agradecimento a todos, eu digo, vamos em frente. É isso aí, vamos em frente, até porque não dá para ir para trás. Não Olha que dá, é como a só para frente. doutrina é aquela frase também. Se um dia eu tiver um caminhão, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. No Essa é meu maravilha. caminhão vai estar essa. Adorei. Se bem que se for aqueles caminhão grande, dá para ter mais uma, dá para ter Mais um. 919 ali também. Mas é isso aí, pessoal. Hoje, putz, Júlio, cara, muito agradável a conversa, muita informação. Eu estava muito ansioso por esse assunto, porque é um assunto que nós precisamos dedicar sim. Às vezes o pessoal, mas isso não é doutrina, é doutrina, pessoal. Se a gente analisar profundamente tudo que é para o nosso melhoramento, tenham certeza que a doutrina já falou. Tudo Sem que é para o dúvida. nosso bem, a doutrina, de algum ponto, já tratou. Então, nossos agradecimentos a todos os amigos que nos acompanham, ao pessoal do Facebook, as nossas páginas parceiras do Ale de Paula, a página do Eduardo Pérez. Hoje o Tato não conseguiu estar compartilhando aqui com a gente,
Mas nós agradecemos a todos, pessoal. E quem puder aí, não deixe, façam uma gentileza para nós. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal Coaching Espírita, dá essa força aqui para o Júlio. O canal é muito bacana, são vídeos com muito conteúdo, vídeos até, vamos dizer assim, curtos, não é? Que hoje a gente gosta de, vamos dizer assim, de coisa mais rápida. Tem palestra também, então quem puder dar essa força ao nosso amigo, vai lá. Também as camisetas, renova camisetas, né? Isso, exatamente. renovacamisetas.com.br e puder ajudar lá. Eu também, eu já falei para ele que eu tenho eu tenho um guarda-roupa cheio de perispírito, mas agora vou ter renova também. Vai dar uma dividida. Até porque tem uma foto, é que eu não consigo pôr ela aqui, do Júlio enfrentando o Manu Mandelli na disputa de venda de camisetas no IAC. Acho que tem até um vídeo no canal, né, falando das camisetas. Sim, eu gravei um vídeo com ele falando das camisetas. Aí os dois, tipo, se enfrentando, mais ou menos esquema UFC. Assim, eu não queria falar nada não, mas a sorte que era na brincadeira, porque o Manu é grande, cara. Rapaz. Eu vou achar a foto aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Olha lá, ó. Olha lá, gente. Olha o tamanho do Manu, cara. O bicho é grande. Eu falei pra ele, eu saio correndo aqui. Isso aí demonstrou de coragem. Mas aí depois, né? É lógico, gente. Cada um com a camiseta do outro, né? Uma brincadeira saudável aí entre os amigos. Gente, agradeço muito aí os agradecimentos, a Fran, todo o pessoal sempre nos trazendo carinho, nos prestigiando. Então, um grande abraço a todos. Olha lá, Juiz, lá em Minas Gerais estamos chegando, hein? Olha que estamos importante demais. Pessoal, semana que vem, na próxima segunda-feira, também teremos outro amigo lá de São Paulo. Teremos Manolo Quesada. Maravilhoso. Manolo, cara, a palestra dele também, a gente vai rir bastante aqui, porque o Manolo é um cara extrovertido e ele estará aqui conosco. Júlio, agradeço de coração a sua participação hoje. Com certeza vamos repetir a dose e quando pudermos novamente nos reunir aqui, teremos você presencialmente com os nossos amigos aqui. E viria o Júlio, a Carol do canal Meninas Espíritas e a Ana, esposa do Júlio, do canal Spirit Talks. É isso, né? Falei certo. Exatamente. Falou certo. Então é isso aí, pessoal. Pesquisa lá, porque tem muito conteúdo bacana de divulgação da doutrina. Um abraço também aos nossos amigos do YouTube, da nossa página Centro Espírita Moacir Fernandes, que nos acompanham. Deixa eu só ver rapidinho aqui, porque eu gosto de mandar um abraço pra galera, porque depois fica bravo comigo. Seu Elias tá lá, a Silvia, o Diego, o Rodrigo. Hoje aqui na cidade nós estamos com uma certa instabilidade na internet, mas chegamos até o fim. Então, pessoal, agradecemos de coração. Júlio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi fantástico o nosso bate-papo. Pessoal, a todos, o meu agradecimento. E para a gente encerrar, vamos fazer a nossa prece final. Então, pessoal, vamos mais uma vez nos acalmar. Vamos elevar nossos pensamentos. Vamos pensar no nosso querido mestre, estender as nossas mãos a ele e agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Que todas as lições aqui trazidas possam se tornar instrumentos para a nossa existência, que possamos pôr em prática aquilo de útil que nós aprendemos. E pedimos também a espiritualidade que esteja conosco em todos os momentos, naqueles momentos em que o nosso desânimo insistir em bater, que tenha sempre o irmão ao nosso lado, com a capacidade de estender a mão até nós e nos levantar, para que nós amanhã possamos retribuir isso ao irmão também no desânimo. Pedimos à espiritualidade que toda essa luz que há nas nossas casas, nos nossos corações, possa chegar àqueles irmãozinhos que mais precisam, aqueles irmãos que estão aí internados em razão dessa doença que tanto nos preocupa, aqueles irmãos que estão na linha de frente, enfrentando todo esse movimento que está acontecendo. E pedimos também que nessa nossa caminhada nunca nos falte coragem, paciência e resignação,
Porque com essas 3 ferramentas, com certeza chegaremos longe e não encerraremos a nossa caminhada. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade e que possamos estar aqui reunidos novamente na próxima semana. Que assim seja. Meus amigos, desejo aqui meu boa noite a todos. Júlio, boa noite, meu irmão. Eu vou encerrar a transmissão. Aí o Júlio, a gente fica discutindo aqui. Fala, você deixou eu falar. Não, como você falou aquilo lá? A gente fica brigando aqui. E vocês vão descansar. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração de cada um. E segunda-feira, Manolo Quesada aqui com nós. Abração, pessoal. Até mais, pessoal. Eu vou encerrar aqui. Fim da transmissão.